Olá, Nail Designers! Seja muito bem-vinda ao primeiro episódio da jornada de Nail Designers de sucesso. E antes de começarmos, eu queria explicar-te o porquê de ela ter sido criada. Mas para isso, permite-me apresentar. O meu nome é Carolina Antunes. Comecei no mercado da estética com 16 anos e após conciliar os estudos com a minha paixão, quando terminei os estudos, eu decidi não ir para a faculdade e iniciar o meu negócio. Sim, eu sei que provavelmente agora estás a pensar que eu abri a minha loja e que foi tudo maravilhoso. Mas não. O meu começo, tal como todo o início de um negócio, foi o mais difícil. E em 2020 eu comecei a trabalhar na arrecadação dos meus pais. E logo após isso deu-se a pandemia. Podia ter sido o fim, mas a verdade é que foi o início de um grande sonho. E sabes porquê? Porque foi exatamente aí que eu percebi o poder do autoconhecimento. E aproveitei o facto de estarmos fechados em casa para estudar mais sobre marketing, mentalidade e desenvolver mais a minha técnica. Posso dizer que após nós reabrirmos e voltarmos à normalidade, eu apliquei muitos desses pilares e estratégias dentro do meu negócio. Em 6 meses eu tinha a minha agenda lotada. A arrecadação tornou-se um espaço pequeno para receber todas as minhas clientes. E após isso mudei-me para um anexo da casa dos meus pais. Em 7 meses esse local também se tornou pequeno. E foi após isso que nós chegámos até à minha primeira loja. E sabes porquê que todo este crescimento foi um processo rápido dentro do meu negócio? Porque foi aí que eu percebi a importância de aplicar os 3 pilares essenciais: marketing, mentalidade e técnica. E foi exatamente por isso que esta jornada foi criada, para mulheres que pretendem iniciar, para nail designers que se sentem estagnadas ou até mesmo para mulheres que pretendem alavancar o seu negócio no mercado nail designers. Neste primeiro episódio da jornada de Nail Designers de sucesso, vais aprender a como dominar uma técnica em que as clientes valorizem o teu trabalho e consigas então encantar as tuas clientes. E ainda teremos a demonstração de um passo a passo de uma das técnicas mais inovadoras e mais pedidas neste mercado, que é então a técnica extensor de molde russo com verniz gel com nivelamento. Por isso, prepara-te, Nail Designer, porque ao longo desta jornada nós teremos direito a várias surpresas e aviso-te já que no final de cada episódio terás um miminho especial para ti. Por isso, espero que estejas preparada e comprometida para ficar até ao final. Vamos começar a falar sobre o pilar número 1, a técnica. A técnica ela é a base de tudo, porque a verdade é que a cliente pode não saber a definição de um apex, de uma curvatura C ou até de um baby boomer, mas ela sabe sempre quando a unha dela está torta e não tem o acabamento correto. E ela pode não dizer nada, mas ela acabará por não voltar. E isso é o que dói mais, perderes uma cliente e sem saberes o porquê. Mas calma, Nail Designer, porque a verdade é que o problema não está em ti. Muitas das vezes o que acontece é que muitas formadoras não passam nem revelam todos os segredos da sua técnica. Acredita que eu compreendo que isso seja frustrante e até muitas vezes vá travar o crescimento do teu negócio. Mas é exatamente por isso que hoje estamos aqui. E eu vou começar por explicar-te quais é que são os 3 principais erros que vão então comprometer a tua técnica de excelência. Erro número 1. O erro número 1 é então a estrutura. É importante que compreendas que ter uma estrutura correta vai ser aquilo que vai influenciar não só a simetria e o acabamento da tua unha, como também a durabilidade. Acabamento mal finalizado. Portanto, consigas entregar uma cutícula limpa, uma pintura bem acabada e sem a escorrer nas cutículas. E uma boa selagem nas pontas para uma maior durabilidade. Erro número 3. Descolamentos precoces. É importante tu teres a noção quais é que são os produtos que tu estás a trabalhar e como isso vai influenciar na durabilidade não só da tua técnica, mas sim no acabamento que tu vais pretender entregar e na qualidade que vais pretender entregar à tua cliente. Estes são então os 3 principais erros que deves corrigir para seres vista como uma profissional de excelência. É importante tu compreenderes que a diferença está nos pormenores e nos detalhes que nós entregamos. E ao trabalhares principalmente com mais técnicas em mesa, isso vai-te trazer uma confiança profissional muito grande. Tu vais ter então mais soluções para apresentar ao problema da tua cliente. Exatamente por isso que agora vamos passar para a demonstração de uma das técnicas mais tendência do nosso mercado. Vamos passar então à demonstração da nossa técnica. E para fazer a demonstração da nossa técnica, eu vou utilizar aqui a nossa unha. Ela já tem então a preparação da área da cutícula e da unha natural feita. E vamos aplicar a técnica de molde russo mais verniz gel com nivelamento.
A primeira coisa que devemos ter em consideração nesta técnica é a escolha correta do nosso molde. Portanto, como é que nós vamos escolher o molde correto para a nossa unha? Quando nós vamos selecionar o molde correto para a técnica de molde russo, é importante nós termos em consideração que a escolha do molde ela tem que ser justa à nossa unha. Ou seja, quando nos moldes F1 nós vamos escolher o tamanho do molde acima da nossa unha, no molde russo a escolha do molde ele tem que ficar justo à nossa unha. Então, dessa forma, quando nós vamos selecionar o molde, o que é que nós devemos ter em consideração? Quando nós selecionarmos o nosso molde ele tem de cobrir corretamente o nosso ponto de stress, que é esta lateral daqui. Portanto, a partir do momento em que a nossa unha inicia a descola da nossa lateral, isso significa que eu tenho aqui o meu ponto de stress. Então, dessa forma, quando o meu molde cobre a minha unha, não fica largo nem fica curto, ele está então correto para a minha unha. O tamanho deste molde é correto para a minha unha. Então, dessa forma, consigo ver que o ponto de stress esquerdo está bem coberto e o meu ponto de stress direito, ele também está então coberto. Portanto, ambos os pontos de stress estão cobertos. Isso significa que a escolha correta do molde, o molde correto para esta unha, seria então este, que é então o número 8. Mas o que é que acontece quando nós selecionamos um molde inferior? Quando eu coloco o meu molde, ele fica assim. E para ele cobrir o meu ponto de stress, eu tenho que pressioná-lo para baixo. Quando isto acontece, significa que o molde ele não é correto para a minha unha. Significa que ele está pequeno para a minha unha. Então, dessa maneira, eu consigo perceber que este não é o tamanho correto. Agora, imaginemos que o meu molde ele cobre o ponto de stress, mas eu consigo perceber que ele fica maior. Ou seja, ele cobre e passa o meu ponto de stress. Então, dessa maneira, este molde ele é muito grande para o corpo da minha unha. Portanto, o molde correto para a minha unha é este aqui, o número 8. O molde que me está pequeno, ele é este aqui, que é o número 9. E o molde que está grande para a minha unha, ele é o número 6. Isso significa o quê? Que quanto menor for o número do meu molde, maior é o meu molde. Por exemplo, nós temos aqui o número 0 e o número 0 é o maior molde que nós temos no nosso kit. A partida, o tamanho mais pequeno é o meu maior número, que é este aqui, que é então o 9. Isso significa o quê? Que quanto menor for o número do molde, maior é o molde. Nesse caso, eu vou proceder aqui com a escolha do meu molde, que é o número 8. Vou guardar os restantes moldes. Agora, após a escolha do molde, o que é que eu vou fazer ao meu molde? Uma das coisas que eu gosto de fazer aos moldes russos é então personalizá-los. E eu vou então cortar estes cantinhos. Eu coloco a minha tesoura aqui na minha lateral e corto desta forma, somente para tirar este cantinho e não ficar bicudo. E vou fazer o mesmo processo para esta lateral. Ele não tem que ficar completamente redondo, mas sim devemos retirar os cantinhos. O que é que isto nos vai facilitar? Isto vai nos facilitar para quando nós colocarmos o nosso molde, não fique excesso de produto aqui na nossa unha. Porquê? Porque nós vamos ter que nivelar antes de passar para a aplicação do verniz gel. E dessa maneira, quando nós aplicarmos o nosso molde, este corte vai nos facilitar, nós não tenhamos que uniformizar tanto aqui a zona de encaixe para a zona da unha, da nossa placa. Então nós vamos começar por seguida a fazer o quê? Primeiro, nós vamos precisar do nosso gel e eu vou selecionar aqui um gel que seja cover, ou seja, que já tenha cor, para me facilitar em todo o processo. Após isso, eu vou precisar do meu pincel de construção. E o que é que eu vou começar por fazer? O reforço de laterais. Isto porquê? Porque na aplicação do molde russo e dos moldes F1, uma das principais dificuldades é a falta de produto nos pontos de stress. Então, dessa forma, um truque que eu ensino sempre é nós conseguirmos aplicar uma camada esticada de produto
aqui nas laterais, para que consigamos então fazer o reforço das laterais antes de virmos com uma maior quantidade de produto. Dessa forma, eu retiro um bocadinho de produto e aplico uma camada esticada. E agora vou catalisar por 60 segundos. Após catalisarmos 60 segundos, aquilo que iremos necessitar de fazer é retirar uma maior quantidade de produto para começarmos a realizar o esqueleto da nossa unha. Isto porque, dentro do método molde russo, o método extensor vai ser então o nosso molde russo. Isso significa que dessa forma nós vamos conseguir fazer a extensão da nossa unha. Enquanto nos moldes F1 nós fazemos a extensão e a construção, mas aqui no molde russo nós fazemos somente o esqueleto, ou seja, somente a extensão. E dessa forma, quando nós aplicarmos o molde na nossa unha, nós só vamos aplicar 50%, vamos posicionar o nosso molde a 50%, ou seja, no meio da nossa unha. Nós não aplicamos como os moldes F1, que vem até a área da cutícula, nós aplicamos até a meio da nossa unha. Só que para isso, o que é importante nós termos? É importante nós termos uma lanterna de pré-catalisação. O que é uma lanterna de pré-catalisação? São estas lanternas UV. Ela pode ter suporte, como pode ser somente uma lanterna sem suporte destas de UV. Agora, aquilo que eu vou fazer, eu vou posicionar a minha lanterna para que seja mais fácil. Quando eu posicionar aqui o meu molde, eu já consiga pré-catalisar com o auxílio da minha lanterna. Então eu vou desligar aqui, vou pegar no meu molde e vou iniciar o processo de aplicação do gel. Eu retiro uma quantidade de produto, 1, 2, 3, levanto, limpo o resto e vamos aplicar. Começo então na ponta, aplico o produto, vou da esquerda para a direita, esquerda para a direita. E este movimento ele tem que ser leve e cuidadoso. Porquê? Porque é necessário que eu tenha cuidado para que não entre nenhuma bolha de ar. Então, quando eu faço este processo, ele tem que ser leve e preciso para que não entre nenhuma bolha de ar. Eu vou virando o meu molde ao contrário e vou verificando se eu tenho alguma bolha deste lado. Nenhuma bolha de ar, então isso significa que eu posso proceder com a aplicação. Só que o que eu tenho que ter em consideração? Que quando eu chego aqui a esta zona final do meu molde, eu não retiro mais produto e arrasto somente o que eu tenho aqui. Isto porquê? Porque é importante eu ter a quantidade suficiente de produto, mas também não muita, porque senão o produto vai extravasar para fora. E eu também não quero que isso aconteça, então é importante nós termos a quantidade certa. Limpo e reforço aqui todas as minhas laterais e agora como é que eu vou aplicar o meu molde? Eu vou colocar o meu molde num ângulo de 45 graus, ok? E quando eu coloco o meu molde em 45 graus, é importante que eu veja o quê? Que eu vou subir com o meu molde até ele ficar paralelo. Então eu coloco o meu molde em 45 graus e depois vou subindo até ele ficar paralelo. Coloco de cima para baixo, ok? Eu coloco ele num ângulo de 45 graus e vou subindo gradualmente. Então eu vou aplicar aqui num ângulo de 45 graus e agora vou subindo gradualmente. Quando eu chego à metade da unha, eu vou então aqui colocar na minha lanterna, por baixo da minha lanterna, para pré-catalisá-lo. Basta eu pré-catalisar cerca de 15 segundos, consigo pré-catalisar o meu produto. Após pré-catalisar, aquilo que eu vou fazer é o quê? Eu vou verificar se a parte de baixo ela está nivelada. O que é que eu gosto de fazer? Com um palitinho de laranjeira e a parte fininha, eu vou arrastando e nivelando as zonas que eu sentir necessidade. Isto porquê? Porque eu pré-catalisei a parte superior do meu molde, mas a parte de baixo ela ainda se encontra líquida. Então eu tenho a oportunidade de algo que não tenha ficado tão bem
aqui por baixo, eu conseguir vir e nivelar antes de colocar no catalisador. E agora sim, eu vou catalisar e vou catalisar nesta posição. Eu vou colocar a minha mão no catalisador nesta posição. Eu vou arrastar então o meu catalisador e vou colocar 60 segundos. Catalisei 60 segundos, vou retirar o meu catalisador e agora vou pegar numa compressa com cleaner para eu conseguir retirar toda a goma. Eu passo aqui nesta zona, que é a zona onde vou ter goma do meu produto, e vou limpar bem a parte de baixo da minha unha. Agora vou pressionar aqui nas laterais. Vou pressionar aqui nas laterais do meu molde e puxar para o lado. Eu vou ter então o meu alongamento feito. Agora, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou limar e uniformizar, eu vou limar o formato e uniformizar aqui esta região entre o método extensor e a minha placa. Vou só fechar aqui o meu gel para que não entre pó e vou iniciar o processo. Coloco a minha lima aqui na lateral e como eu vou fazer o formato almond, do ponto de stress até meio da minha unha ela segue reta a minha lima, mas de meio para a ponta eu arredondo. Muitas vezes eu gosto também de vir com uma lima fininha para me auxiliar aqui nos pontos de stress. Então eu coloco do ponto de stress até meio a minha lima paralela e depois eu subo. Vou fazer o mesmo procedimento aqui para a minha lateral. E após isso, eu venho afunilando aqui a minha ponta. Como eu quero o formato amêndoa, é importante nós irmos questionando à cliente se ela quer o formato mais afunilado ou menos afunilado. Agora, eu venho com a minha lima reta desde o ponto cinza até à borda livre para conseguir tirar estas barriguinhas. Perfeito. Passo também aqui por baixo para conseguir uniformizar e agora venho com o meu micromotor. Com o micromotor eu vou selecionar aqui a ponteira de remoção, vou colocá-la para conseguir uniformizar esta zona em que encaixamos o nosso molde e a nossa placa. Então eu vou posicionar aqui a minha ponteira e vou retirando este excesso do produto. Vou buscar aqui a minha escovinha. Uma das coisas importantes é que temos uma unha com o corpo da unha mais pequeno, principalmente se for uma unha roída, uma das coisas que nós podemos fazer e ter em consideração é que nós vamos colocar o nosso molde e posicioná-lo mais para trás. Porquê? Porque o nosso sabugo e a nossa borda livre vão estar mais para trás, vão estar mais curtas. Então, dessa forma, eu posiciono também o encaixe do meu molde mais para trás. Uniformizo toda a minha estrutura. E após isso, eu venho com o meu buffer e passo em toda a unha. É importante ter atenção aqui aos cantinhos. É importante que esta uniformização do método extensor para a minha unha esteja bem uniformizada. E isto porquê? Porque como nós vamos fazer a técnica de verniz gel com nivelamento a seguir, se a nossa unha não estiver bem uniformizada, aquilo que vai acontecer é que ela não vai ficar nivelada. Então é importante garantirmos que este passo está feito corretamente para que nós tenhamos o resultado que nós pretendemos. Vou retirar aqui todo o meu pozinho
e vou higienizar e retirar todo o pó que possa estar na minha unha. E agora venho então com o meu verniz gel. Neste caso eu vou utilizar o Elastic Base, então é uma base, e vou retirar um bocadinho do produto e vou primeiramente aplicar uma camada de deslize. O que é a camada de deslize? A camada de deslize é uma camada fina, uma camada esticada, para auxiliar o nosso próximo produto ele nivelar-se melhor. Então eu vou aplicar com cuidado, chegando a todos os pontos, a todas as minhas laterais e cantinhos, para que não tenha falta de produto. Selo também a ponta, que é importante, mas nunca que selar com muito produto, porque caso contrário nós vamos tirar o acabamento fino da ponta. É importante ter essa consideração, que é para selar, mas não é para engrossar muito a nossa ponta. Agora, o que é que eu devo ter? Um pincel fininho. Então agora eu venho com uma maior quantidade de produto e não catalisamos a camada de deslize, ok? A nossa camada de deslize, ela fica aqui bonitinha, sem ser catalisada. Agora nós vimos com uma maior quantidade de produto. Uma bolinha de verniz gel. E vou aplicar aqui junto à área da cutícula. E ao aplicar junto à área da cutícula, eu vou começar por dar leves carimbos para nivelar a minha área da cutícula. E após isso eu faço esquerda, direita e arrasto o meu produto. Esquerda, direita, aqui situa-se o meu apex. Então eu vou arrastar o produto para o centro, assim que eu chego ao apex. Agora, com o pincel fininho, eu vou começar por nivelar aqui todas as minhas laterais onde o meu produto ainda não chegou. Se eu sentir que ele está a escorrer muito, aquilo que eu posso fazer é virá-lo ao contrário para que ele se autonivele e não comece a escorrer nos pontos de stress, ou seja, nas laterais. E quando eu arrastar e nivelar todo o meu produto, é importante que eu o faça no sentido para dentro, ou seja, para contrariar que ele escorra para as laterais. Vou verificar se o meu apex e a minha estrutura está nivelada e vou catalisar por 60 segundos. Catalisamos então o nosso produto e podem ver como é que foi tão rápido, simples e fácil de nós aplicarmos o nosso método extensor e conseguirmos um acabamento bem natural. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou remover aqui a minha gomba e vou então pintar e dar o acabamento com a cor. E portanto, para finalizar, eu vou realizar a pintura da minha unha. Eu selecionei uma das cores tendência agora de primavera e por isso vamos precisar aqui da nossa cor. E com o auxílio do empurra cutículas, vamos começar primeiramente por empurrar as cutículas. Porque quanto mais junto à área da cutícula nós chegarmos, melhor vai ser o acabamento. Mas antes disso, vou dar aqui o acabamento e vou só limar aqui toda a minha lateral e formato, antes de vir com a pintura. Ok, vou higienizar novamente. E agora, eu vou então empurrar as minhas cutículas e vou retirar uma pequena camada de produto, porque é importante nós trabalharmos com pouca quantidade de verniz para não engrossarmos a nossa estrutura. Para que a cor fique bem pigmentada e bem pintada, eu inicio do meio para a ponta, para a nossa pintura ficar mais uniforme. E assim eu vou subindo gradualmente o meu produto. Quando eu chego junto à área da cutícula, eu vou arrastando suavemente o meu pincel para cima e vou tendo atenção aqui a todas as minhas laterais para conseguir chegar a todos os cantinhos com cuidado. Puxo a minha pele para trás e vou então pintando aqui as minhas laterais.
Agora, com o auxílio do meu pincel fininho, aquilo que eu venho fazer é retirar uma pequena quantidade de produto e vou então aplicar aqui bem junto à área da cutícula, para dar aquele acabamento de excelência, para não ficar a parecer que nós já temos um crescimento de uma semana. Então, é importante nós darmos este acabamento, porque são os detalhes que fazem toda a diferença. Puxo a minha pelezinha para trás e aplico bem aqui nos cantinhos. Cor aplicada, vamos então catalisar por 60 segundos. É importante também nós verificarmos sempre qual é que é o tempo de secagem de cada produto, porque consoante a alteração da fórmula de cada marca vai também alterar a durabilidade e o tempo de secagem de cada produto. Caso eu verifique aqui sempre atrás nas embalagens qual é que é o tempo de secagem de cada produto. Após catalisar 60 segundos, eu venho com uma pequena quantidade de produto. Vou então aplicar a pintura novamente. Começo de meio para a ponta, subo gradualmente e quando chego junto à área da cutícula, levo o produto suavemente até à área da cutícula. Após isso, vou então chegar a todas as minhas laterais. Para conseguir finalizar todos os cantos. Arrasto o produto para a ponta e é importante eu verificar se tem algum excesso de verniz em alguma parte da minha estrutura. Principalmente na ponta, é importante nós selarmos, mas nunca engrossarmos a nossa estrutura. Vou catalisar por 60 segundos. Quando cataliso, é importante eu alertar-vos de algo, que é o quê? Este tipo de técnica de molde russo com método extensor e o verniz gel com nivelamento com método construção, nós temos que perceber que ele só é permitido para fazer pequenos e curtos alongamentos. Vamos fazer uma unha maior, ou seja, a extensão da nossa unha ser maior, vamos precisar de aplicar como técnica de construção o gel, ou seja, a construção em gel. Porque neste caso nós aplicamos o verniz gel com nivelamento por cima do nosso método extensor. Mas para ficar mais resistente, caso nós queiramos fazer tamanhos maiores, caso nós queiramos fazer um alongamento maior, uma extensão maior da nossa unha, nós vamos ter que utilizar o gel, ou seja, a construção em gel e não em verniz gel. Porque o verniz gel com nivelamento, ele só serve para fazer pequenas extensões. Caso contrário, a unha não vai ter o suporte desejado. Agora eu venho finalizar com o meu top coat toda a minha unha para selar todo o meu acabamento. Chego bem junto à área da cutícula, em todas as minhas laterais. Selo bem também aqui a minha ponta. Eu gosto sempre no fim de limpar o meu pincel e tirar o excesso para não engrossar a minha estrutura. Após isso, gosto de passar por baixo para retirar todo o excesso do produto e tenho a minha unha finalizada. Vou colocar no catalisador por 60 segundos. Temos então a nossa unha finalizada. Vou só uniformizar aqui o formato. Eu gosto sempre de dar o acabamento com a lima no fim. Passo por baixo. Passo então nas laterais, na ponta e posiciono sempre a minha lima aqui por baixo, para não tirar a cor nem o acabamento. Após isso, venho então
Após isso, venho tirar o pozinho com uma compressa e aplicar o meu óleo de cutículas para finalizar. É importante hidratarmos as cutículas da cliente. Vou esperar aqui. Temos a nossa unha finalizada. Viram como foi rápido e simples de aplicar a nossa extensão, ou seja, de nós realizarmos esta técnica. Esta é uma das técnicas inovadoras porque ela permite-nos entregar uma unha e um trabalho de excelência, reduzindo o tempo em mesa. Mas tal como estas, existem inúmeras outras técnicas e o importante é nós sabermos identificar qual é que é o problema da cliente para nós termos um maior número de soluções, ou seja, técnicas que nós podemos proporcionar à cliente de modo a testar, porque cada cliente é um caso. Então, cada cliente vai ter uma necessidade diferente. Temos duas técnicas de métodos inteligentes que otimizam tempo em mesa e que dessa forma vocês vão conseguir agregar e reduzir muito tempo em mesa e principalmente agregar muito valor aos atendimentos. Mas nós ainda não terminamos por aqui, portanto vem comigo para o resto da nossa aula. Viste, nail designer, como é possível entregar uma técnica de excelência de forma rápida e simples com o passo a passo e método certo? Mas a verdade é que eu tenho algo muito importante para te dizer. Antes de nós terminarmos, eu quero contar-te algo muito importante. No final do último episódio irá haver um sorteio. Sim, um sorteio, mas calma, porque é importante tu perceberes que vão haver regras que deves cumprir para poderes participar. Para poderes participar neste sorteio, é importante compreenderes que vão haver 3 desafios. No final de cada episódio será revelado cada desafio. Portanto, no episódio de hoje vai ser revelado o desafio número 1, no episódio 2 o desafio número 2 e no episódio 3 o desafio número 3. E portanto, estás pronta para eu te revelar então o desafio de hoje? O desafio de hoje, o primeiro desafio da nossa jornada, é tu replicares a técnica que foi demonstrada no episódio de hoje. E portanto que ao repostares consigas-me mencionar para que eu possa ver que estás a participar neste sorteio. Mas deixa-me dizer-te algo importante. A técnica, ela aprende-se, treina-se e desenvolve-se. Mas o que é que adianta tu entregares uma técnica de excelência se não fores vista por outras pessoas? Exatamente por isso que no próximo episódio nós vamos aprender como atrair clientes certas pelo teu Instagram, mesmo que estejas a começar. Mas antes de finalizarmos, é importante eu relembrar que todos os pontos serão revelados no final do episódio 3. Por isso, é importante que estejas presente em cada episódio. E é exatamente por isso que eu te vejo amanhã no episódio número 2. Até breve!